Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Na sua opinião, Judas teve escolha ou era predestinado a trair Jesus? A questão se Judas foi predestinado ou teve escolha, o livre-arbítrio, permanece em debate até nos dias de hoje. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu recomendo que vocês assistam. O vídeo com o tema Judas, na playlist Personagens, e o vídeo com o tema Calvinismo e Arminianismo, na playlist Dúvidas, e também o vídeo que tem um tema muito parecido com este, que foi a primeira parte do vídeo, a qual eu gravei há 2 anos atrás. O que levou Judas a trair Jesus? Escolha própria ou predestinação? Amados irmãos, agradeço aqui por todos os inscritos, a todos que participam, deixando críticas, sugestões, compartilhem nosso conteúdo e nos ajudam com a oração. Que é a ajuda mais importante que eu tenho. Que Deus os abençoe. Em João capítulo 17, verso 12, está escrito: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Essa expressão aqui, filho da perdição, é usada pelos judeus que transmite o sentido de expressar o destino e características ou qualidades de alguém, é um semitismo. Amados irmãos, para você, Judas, ele teve escolha ou ele foi predestinado? Então vamos analisar. De acordo com a expressão do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus 26, 24, observamos que dá-se a entender sim que ele teve escolha, e não que foi predestinado. Veja que diz em Mateus 26, 24. Está escrito: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não tivesse nascido. Então, se Judas não tivesse escolha, por que Jesus Cristo falaria isso? Irmãos, observamos que foi responsabilidade de Judas trair Jesus, foi sua escolha, e não que Deus predestinou ele a trair. Veja só, em João 17, 12, nos diz que ele é o filho da perdição, ao qual eu expliquei aqui o sentido desta palavra. Em João 12, 7, diz que ele era ladrão. Em João capítulo 6, verso 70 e 71, diz que ele era ladrão, traidor e instrumento na mão do diabo. Então, os traços do seu caráter, como avareza, orgulho, cobiça, ambição, mostram que de fato Judas era. Também, irmãos, podemos observar que aparentemente eles pareciam estar juntos, tanto Judas como Jesus, mas existia uma distância muito longa entre os dois. Jesus Cristo quer se achegar a todos nós, mas às vezes criamos barreiras. Foi isso que Judas fez, através das suas falhas e suas escolhas, que não foram muitas, não foram poucas, e sim foram muitas. Então podemos dizer que ele fez várias escolhas, dentre roubar, entregar o próprio Senhor Jesus Cristo e tirou a própria vida, irmãos. Lamentável essas escolhas a qual Judas fez. Então podemos sim deduzir pela Bíblia que Judas ele teve escolha para trair Jesus, para trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não que ele foi predestinado. Podemos observar, irmão, que acreditar que ele foi predestinado seria dizer que Deus teria uma mistura de bem e mal, coisa inaceitável. Deus é puro, Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça. Já parou para imaginar Deus induzindo pessoas a pecar? Aqui no canal eu vos falei, não me lembro se eu falei no começo do vídeo, mas se eu não falei, eu falo agora. A idade está chegando, ficamos esquecidos. Veja só, o vídeo com o tema Judas, na playlist Personagens, o vídeo com o temas O que levou Judas a trair Jesus. Esse vídeo eu gravei há 2 anos. Escolha própria ou predestinação. Assista lá na playlist Dúvidas, e Calvinismo e Arminianismo. Você vai entender um pouco das minhas colocações aqui. Então veja só, ele fez várias escolhas que eu vos falei, e podemos observar que as suas escolhas tornaram sucessiva a possessão, irmãos. Até que Jesus fez um deles, é o diabo que se referiram a Judas. Então acreditar que ele foi predestinado seria Deus injusto, coisa que Deus jamais é. Então, irmãos, podemos observar que o homem não seria um homem se caso esse homem ele fosse programado, seria uma máquina. Imagine, Deus determinar que pessoas façam isso e aquilo. Cadê o livre-arbítrio? Cadê a escolha? Não teria. Então, acreditar também que uns são salvos e outros são condenados, feito eu falei. Para que seria, então, o sacrifício? Qual valor teria a expiação do Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz do Calvário? Para que Jesus vinha morrer numa cruz, se todos já estão salvos e outros estão condenados? Para que você fazer o bem se de fato você já está salvo, e você que faz o mal, fazer o bem, você já está condenado, e você que faz o mal está salvo. Veja, isso que o calvinismo prega, não dá para entender uma doutrina dessa. Pessoas se abstêm de coisas erradas e estão condenadas. Pessoas fazem o que é certo, seguem a palavra de Deus, mas já estão condenadas, porque Deus a condenou. Então que Deus é esse? Para que o sacrifício de Jesus? Coisas que não dá para nós entendermos. Assista os vídeos que você vai entender. Estou aqui jogando informações para esse vídeo não ficar
muito longo. Então, irmãos, seria o exclusivismo de Deus, né? Mas quando abrimos a Bíblia, no Evangelho de João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vimos aqui o exercício do livre-arbítrio. Nós escolhemos, irmãos, se queremos ou não aceitar o sacrifício de Jesus e ter a salvação. A salvação se manifesta pela graça de Deus através da pessoa de Jesus que deixou a glória, veio para aqui, se fez homem e morreu em nosso lugar. A salvação é isso, não é por obras, como diz a palavra do Senhor e como muitos acreditam, e nem que Deus predestinou pessoas para ser salvas e outras condenadas, irmãos. Não. Nossas escolhas, se aceitar, seremos salvos. Se não aceitar, infelizmente, iremos ser condenados. Mas está em nossas mãos aceitar ou não o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que estão negando o valor da expiação de Deus e acreditar numa doutrina dessa que Deus predestina pessoas a fazer coisas erradas, como acreditar que Judas foi predestinado a fazer coisas erradas. Então é dizer que Deus compactua com o mal e Deus seria injusto, coisa que fere o caráter de Deus e coisas que em hipótese alguma Deus faz. Veja só, tem um texto aqui que deixa muito claro. Veja o que é que diz em 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Aqui já quebra a doutrina do calvinismo. E que cheguem ao conhecimento da verdade, o qual se refere aqui a Deus, que é o agente dessa vontade. Então Deus deseja. Por que Deus deseja? Essa expressão que o apóstolo Paulo se utiliza. Porque eles querem que todos se entreguem a ele de livre e espontânea vontade. Se salvem, na continuidade do texto, remete à salvação oferecida por meio de Jesus. Cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação, irmãos, ela não está ligada, ou seja, relacionada à compreensão e à aceitação da verdade revelada em Jesus. E não é um grupo específico de salvos e condenados. A Bíblia não fala isso, não. Sim, existem salvos e condenados. Pessoas salvas que aceitam a Deus, a sua palavra, o sacrifício de Jesus. E esses condenados por dar lugar ao diabo e não querer ter uma comunhão com Deus. Então indica esse texto de 1 Timóteo 2,4 que a salvação não pertence a um grupo específico, mas está para todos que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o calvinismo ele prega isso, que pessoas foram predestinadas a ser salvas, outros para ser condenados. Deus salva todos, independente do que eles façam, de ruim. E os que fazem bom já estão condenados. Então, tratando nosso irmão Judas, então quer dizer que se ele traiu Jesus, quem compactuou com o mal foi Deus. Quem induziu Judas a fazer o mal não foi a sua escolha, irmãos, mas sim Deus. Seria coerente isso? Cadê a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a sua justiça? Então não é esse o Deus que a Bíblia nos ensina que Deus é. Então respeito os calvinistas, sabemos que é normal termos divergências, porém, acreditar que Judas foi predestinado a trair Jesus seria dizer que Deus é mau, que Deus é injusto, coisa que Deus jamais é. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Faltam-me até palavras, acredito que para vocês também, para dizer o que Deus significa em nossas vidas. Então, o tema do vídeo foi o seguinte: Judas teve escolha ou foi predestinado? Com certeza teve escolhas, conforme nós observamos aqui, e conforme vocês também vão ver no vídeo Judas, no vídeo que levou Judas a trair Jesus, escolha a própria predestinação, e também no vídeo Calvinismo e Arminianismo. Então, analise o que eu falei aqui, assista os vídeos, que você vai ver que de fato Judas teve escolha. Porque se ele não teve escolha, ele foi predestinado. Repita as colocações que eu falei anteriormente. Seria Deus injusto? Jamais, irmãos. Então reflita, pare, pense, analise os textos. Você vai ver que o homem tem livre-arbítrio, que Deus nos permite fazer escolhas, nos direciona para fazer escolhas certas, que teremos coisas maravilhosas. Se fizermos coisas erradas, iremos pagar um preço, não só nós, e na maioria das vezes pessoas que estão ao nosso redor, e por fim perder o bem mais precioso que é a vida eterna e deixar de estar na presença de Deus. Porém, se fizermos coisas maravilhosas, estaremos sempre com o Senhor Jesus Cristo por toda eternidade. Espero ter ajudado você. Esse assunto da questão se Judas foi predestinado ou teve livre-arbítrio, eu falei, permanece em debate até os dias de hoje, mas se você olhar na Bíblia, analisar os textos, com o coração aberto, pedindo discernimento a Deus, você vai ver que pelo discernimento que Ele te dá, à luz das Sagradas Escrituras, Ele teve escolha, pois Ele decidiu fazer o que Ele queria fazer. De fato, sabemos que o inimigo pode ter a sua parcela, porém, Ele que quis fazer, irmãos, Ele é o agente tentador. Mas quem cede à tentação somos nós, como somos engordados, seduzidos, conforme fala os escritos de Tiago. Então tome cuidado nas investidas e propostas do inimigo para querer desvirtualizar você. Foi isso que ele fez com Judas. Através da sua avareza, do seu orgulho, da sua ambição, ele passou a roubar, passou a ser um traidor, passou a dar lugar à legalidade do inimigo, ao invés de dar legalidade ao Espírito Santo, e se tornou essa pessoa que todos conhecem, irmãos. Um traidor.
Qual o legado que você tem deixado? Aprendemos com Judas que nossas escolhas falam muito acerca do nosso respeito. E repito, à luz das Sagradas Escrituras, acredito sim que ele teve escolha e jamais ele foi predestinado. Se fosse predestinado, como creem muitos calvinistas e algumas pessoas, seria Deus injusto. E abrangendo para a salvação, eu abrir um parênteses aqui, aí que tornaria Deus mais injusto, ele não precisaria do sacrifício de Jesus. Para que Jesus descer? Repito, salvar quem se todos já estão salvos. Para que você abrir mão de muitas coisas se você já está salvo? Pode deitar e rolar no pecado. Isso não tem fundamento, irmãos. Me desculpe os calvinistas que creem assim. Isso seria um absurdo acreditar num Deus que compactua com o mal, um Deus que induz pessoas a errar, um Deus que induz pessoas a pecar, irmãos. Jamais eu acredito sim no Deus que transforma, que restaura o ser humano. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.